Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, que mais uma vez o julgamento foi adiado, né? Nós vamos falar o porquê, né? Porquê desse adiamento. Nós vamos falar também sobre a nova data do julgamento que foi estabelecida, tá certo? E vou falar com você também como funciona o voto de cada ministro, tá certo? Para você ter uma ideia, né, de como funciona esse julgamento, tá certo? Então, desde já, faço o convite para você, para nos acompanhar até o final desse vídeo, para você ficar bem informado e bem informado a respeito da revisão da vida toda. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, e é super rápido. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like se você puder compartilhar. Melhor ainda, só assim mais pessoas vão ficar bem informados e bem informadas assim como você. Desde já agradeço a colaboração de todos. Pessoal, o STF, né, ela adiou mais uma vez, né, o julgamento da maior ação da revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro, né? Trata-se da revisão da vida toda, tema 1102 do STF, né? O caso estava na pauta do STF para ser julgado no dia 23 de novembro, né? Contudo, por falta de tempo, que eu vou explicar para você o que é essa falta de tempo, o julgamento foi adiado para o dia 24. Só que o dia 24 não aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal, né, não incluiu o julgamento da revisão da vida toda na pauta do plenário na quinta-feira seguinte, né? Dia 24 ele não foi para a pauta, tá? O processo pode dar direito à parte dos aposentados de rever e aumentar o valor do benefício, decisão que está suspensa desde março. O Superior Tribunal Federal, né, ele tinha marcado a retomada nesta quarta-feira, como já falamos, o julgamento do processo conhecido, né, como revisão da vida toda, que pede parte dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o direito de refazer o cálculo do valor dos seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994. A Corte já havia julgado a questão e formado a maioria em favor dos aposentados em fevereiro. Isso todo mundo já sabe, né? E teve um placar de 6 votos a 5 a favor dos aposentados, mas o julgamento foi suspenso depois que o ministro Cássio Nunes Marques fez um pedido de alteração, né? Indicado para o STF pelo presidente atual, Jair Bolsonaro. Nunes Marques pediu destaque, né, nos últimos minutos, antes do prazo final de análise, que o julgamento foi feito em plenário virtual fosse reiniciado no plenário físico, até a conclusão da nova rodada a ser retomada nesta quarta-feira, como foi marcado, né, e não houve o julgamento. Os ministros podem mudar o voto, né? Como já sabemos, o julgamento não aconteceu. Esperamos que os ministros não mudem seus votos, né, e que mantenham o placar de 6 a 5 a favor dos aposentados. Poucas horas antes do início da sessão desta quarta-feira passada, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora do caso e que votou favoravelmente à revisão da vida toda, ela recebeu, né, a visita, né, de uma equipe formada pelo ministro Paulo Guedes, né, da Economia, Ciro Nogueira, da Casa Civil, e José Carlos Oliveira, também o secretário da Previdência, André Vargas, e procuradores federais, né? Segundo interlocutores da corte, a audiência ocorreu em tom de conversa, na qual Carmen Lúcia ouviu os participantes falarem sobre os impactos financeiros da decisão, mas não se posicionou nem se comprometeu em analisar tais impactos. Como nós estamos vendo, né? Essa equipe que foi visitar a ministra Carmen Lúcia, né? Ela conversou com a Carmen Lúcia, né? Falando o ponto de vista que eles acham, né, dessa revisão, e segundo as informações que nós temos, a ministra ela não se posicionou, apenas ela ouviu o que tinha que ser falado, o que tinham, né, a falar essa equipe que foi visitar a ministra Carmen Lúcia antes da sessão, né? E é justamente essa guerra de cifras que fez com que a tropa de choque do governo federal entrasse em campo para tentar reverter decisões favoráveis à revisão. De um lado, os segurados requerem o direito de escolher a melhor forma de cálculo da aposentadoria para quem contribuiu antes de 94. E, por outro lado, a Previdência, né, que ela faz cálculo de um impacto bilionário não comprovado, segundo especialista em direito previdenciário.
aos cofres públicos da União. Não a cifra definitiva, né? Então, associações de aposentados, eles falam em 2,7 bilhões a 5,5 bilhões. O governo oscila entre uma cifra de 46,4 bilhões em 10 anos a 360 bilhões em 15 anos, né? Cálculos do INSS estimam que, no caso, né, caso aprovada, a revisão pode gerar uma conta de 46 bilhões para os cofres do governo em 10 anos, né? Já que para esta parcela dos aposentados, ela dá direito a um benefício mais alto, além do pagamento de valores retroativos. Então, estudos de advogados da área, porém, eles contestam o valor, alegando que abrange um número maior de beneficiários que, de fato, teriam direito a receber mais. Um grupo de aposentados, contadores, fez um estudo com base nos dados do INSS e calcula que o valor dessa ação em 10 anos seria de 4,5 bilhões a 8 bilhões, né? Como estamos vendo, os números são bem diferenciados, né? O STF, né? O julgamento sobre a revisão da vida toda do INSS entra na pauta no dia 30 agora desse mês, tá? No entanto, espera-se que o julgamento da revisão da vida toda aconteça ainda em 22. Pessoal, é o seguinte, esse julgamento que já tinha sido julgado em fevereiro, né, o placar de 6-5, como falamos anteriormente, o ministro Nunes Marques, ele pediu destaque. Aí, como sabemos, foi posto em pauta para ser julgado na última quarta-feira, dia 23, né, mas não foi julgado, né? Então, na pauta do dia 24 não constava esse julgamento da revisão da vida toda e agora enviou na pauta do dia 30 desse mês, tá? Então é o seguinte, o julgamento da revisão, ele acontece conforme o número de julgamentos pautados para o dia. Então não é só o julgamento da revisão da vida toda que vai entrar na pauta do dia. Então são outros julgamentos. Então outros julgamentos estão na frente, né? Então esses julgamentos vai acontecer da seguinte forma. Cada julgamento passa por 11 ministros. São 11 ministros que votam, né? E o voto, ele é individual, ele é lido por cada um, né? E cada ministro lê conforme seu ponto de vista. Então são 11 ministros. 11 ministros lendo o voto. O ministro vai ler. Se 11 ministros lendo, vão dar um tempo, um exemplo rapidinho, de 30 minutos por cada voto, dá mais de 5 horas. E tem ministro que leva mais de 1 hora para votar. Ele vai ler o ponto de vista dele e vai falar do voto. Então funciona dessa maneira. Por isso que nessa quarta-feira última, dia 23, ele não foi julgado, porque tinha 2 processos, né, 2 julgamentos antes para serem vistos antes da revisão da vida toda. Então nessa quarta-feira, eu acho que é terça-feira, dia 30, ele vai ser julgado novamente, mas não esquecendo que tem processos na frente antes do julgamento da revisão da vida toda. Então pode acontecer que seja adiado novamente, tá certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.